Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato. E hoje quero apresentar para vocês mais um barradinho em crochê. Será o barradinho de número 85. Eu fiz ele no tom amarelo, ficou um barrado muito bonito. Aqui para melhor visualização. Então pessoal, este é o barrado que eu quero passar algumas informações para vocês hoje, certo? Então aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70. Aqui eu fiz o meu caseado pelo lado direito, separado de duas correntinhas cada caseado. E para eu ter um múltiplo aqui para o início e o final, né, ficarem iguais, eu preciso de 10 mais 1. Então, eu fui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois contei mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí mais 10, mais 10, mais 10. Então, eu fiquei com um total aqui de 71 caseados. Então, pessoal, eu utilizei 7 vezes 10 caseados. Eu casei 10 vezes, deu 1. Mais 10 vezes, deu 2. Mais 10 vezes, deu 3, 4, 5, 6, 7. Então, foi 7 vezes 10 caseados. Dá um total de 70, mais aquele 1 que eu preciso no final, eu fiquei com 71 caseados, certo? Então, pessoal, aqui os motivos, eu fiquei com um total de 7, né? Contando aqui, deu 7. E aqui, ó, o total de carreiras, eu tenho 17 carreiras. Só que assim, até a carreira de número 12, a gente trabalha ela inteira, que é essa aqui, ó. A gente trabalha ida e vinda, né? Virando pano nas carreiras. Aí, quando é na 13ª para frente, né? Que é esta carreira aqui, a gente trabalha direito, avesso, cada motivo aqui do barrado, certo? A gente fala assim, 17 carreiras, a gente acha que é muito, mas não é, porque aqui é só um pedacinho para poder dar o acabamento no trabalho. Então, rapidinho aqui a gente faz as pontinhas do nosso motivo. E aqui, para finalizar, eu coloquei correntinhas e ponto baixo, certo? Então, pessoal, se você já gostou da proposta de hoje de aula, já deixa aquele like, aquele joinha, se inscreva no canal, pessoal. Tem muita gente que está assistindo e não está se inscrevendo. E a inscrição é totalmente gratuita, você não paga nada, tá? E na hora da inscrição, você tem que ativar o sininho, deixar ele aquele sininho escuro, que é o pintadinho, para você receber notificação de vídeo quando eu postar aqui no YouTube, tá? E o material que eu utilizo é agulha de 1,25 milímetros, uma tesourinha para cortar os fios, né, para fazer os arremates, e esta linha amarela de Tex 151, 100% algodão. E aqui embaixo, no box de informações, eu deixo, tá, pessoal, o nome da linha, né, a marca, tudo direitinho para vocês, tá? O número da cor, para quem quiser fazer a mesma tonalidade. E também tem o meu WhatsApp aqui embaixo. Se vocês fizerem algum trabalho aí do canal Eli Crochê Artesanato, envie a foto para eu poder ver, tá? Que eu fico, assim, bastante feliz quando vocês mandam fotos para mim de algum trabalho que vocês conseguiram fazer do canal Eli Crochê Artesanato. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever. Eu vou organizar aqui o meu cantinho. Ah, e lembrando, nas redes sociais eu tenho o Instagram, Eliane Prado 03. Lá você fica sabendo de todas as novidades que eu trago aqui para o canal, tá? Então, eu vou organizar aqui o meu cantinho e daqui a pouco eu volto para a gente começar a fazer este lindo barrado. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, aqui o meu caseado é separado de duas correntinhas. Aqui eu já comecei com 3 correntes para fazer a vez do ponto alto e mais 2 correntinhas para a gente fechar aqui um quadradinho vazio. A gente prende aqui na base do caseado, assim. E nós vamos, pessoal, preencher agora 9 caseados. Então, a gente coloca 2 pontos altos dentro do caseado e um na base.
2 pontos alto dentro do caseado e um na base, por 9 caseados. Então, pessoal, eu completei aqui 28 pontos alto, utilizando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caseados, desta maneira. Agora aqui eu volto a fazer 2 correntinhas, fecho aqui um quadrado vazio e eu volto a preencher 28 pontos alto em 9 caseados. Lembrando que dentro do caseado são 2 pontos altos e um aqui na base, ok? Eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês, tá? Então, são 28 pontos alto em cima de 9 caseados, tá? Você vai fazendo com intervalo de um quadradinho assim, vazio. Bom, pessoal, então aqui eu distribuí os 28 pontos alto em 9 caseados, separado de um quadradinho, por toda a extensão aqui do pano. E no meu final aqui, ó, depois que eu fiz os 28 pontos alto, eu faço 2 correntinhas e aqui no último caseado de base eu ponho um ponto alto, para ficar um quadradinho vazio. Agora, a segunda carreira, vamos fazer 3 correntinhas, vamos virar o pano e vamos colocar pontos altos dentro do quadradinho. Vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro e um na base, assim. Agora, pessoal, nós vamos fazer quadradinhos, então vamos fazer 2 correntes e vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base você coloca um ponto alto. Faz 2 correntinhas, conta 1, 2, 3, um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, um ponto alto. Até chegar lá próximo daquele quadradinho vazio de base. Sempre 2 correntinhas e conta 3 pontos altos e coloca o ponto alto na base, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 correntes e aqui o último ponto. Aí, onde eu tenho o meu quadrado de base vazio, eu vou preencher com 2 pontos altos e um aqui na base. Então, a segunda carreira é só isso, tá, pessoal? Ó, fez aqui os 4 pontos, 2 correntinhas, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3, faz um ponto alto, certo? Então, a segunda carreira será esta repetição. Lá no finalzinho vai ser a mesma coisa. No quadradinho vazio, coloquem 4 pontos altos. Eu vou fazer o meu, daqui a pouquinho eu volto e mostro. Bom, gente, então aqui eu terminei a segunda carreira, conforme eu expliquei para vocês, distribuindo os quadradinhos, no total de 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos vazios e o quadradinho cheio de separação. Aqui é meu final, terminei com um ponto aqui alto no último ponto de base, 2 aqui dentro do quadradinho, coloquei um aqui na terceira correntinha da carreira anterior para ele ficar mais retinho. Aqui eu subi 3 correntinhas, virei o pano e já fiz 3 pontos altos. Meu canto será assim por algumas carreiras, então eu já venho com ele sempre pronto para adiantar um pouquinho o nosso trabalho. E aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 correntes para fazer aqui um quadrado vazio. Então, nós ficamos assim. Agora, vamos preencher aqui 3 quadradinhos de base, sempre colocando 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base.
Então, eu já fiquei aqui com 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui, ó. Assim. Agora, vamos fazer 2 correntes e um quadrado aqui vazio. E vamos repetir os 10 pontos altos, né? Que aqui é o espelho do nosso barrado. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço 2 correntes e aqui eu coloco um ponto alto na base e aqui eu completo, tá, gente? De pontos altos. Aí, a gente fica com um total de 4 pontos altos aqui, que aqui é a divisão do motivo. Então, ficamos assim. E a partir daqui, vamos repetir novamente um quadradinho vazio, dessa maneira. E aqui, ó, vamos colocar, né, os 10 pontos altos em 3 quadradinhos de base. Vamos fazer um quadradinho vazio, depois vamos preencher de novo aqui, ó, 3 quadradinhos de base com 10 pontos altos. Depois, a gente faz um quadradinho e repete os 4 pontos altos, igual aqui no início que eu expliquei para vocês, tá? Eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Então, pessoal, terminei a terceira carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês, a distribuição de 10 pontos alto em cima dos 3 quadradinhos de base, e aqui um quadradinho de intervalo, aqui no final outro quadradinho de intervalo e os 4 pontos alto. Então, meu trabalho ficou assim. Aqui eu já subi 3 correntes e já fiz 3 pontos altos para a gente virar o trabalho. Vamos fazer aqui 2 correntes, um quadradinho vazio, assim. E vamos preencher aqui mais 3 pontos de base. Ficamos aqui com um total de 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um quadrado vazio. E aqui neste ponto de base, outro quadrado vazio. Agora, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho vazio de base e um aqui, ponto alto na base. Então, nós ficamos assim. E a gente tem que espelhar o outro lado. A gente conta 1, 2, no terceiro ponto de base, colocamos um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto, e aqui a gente completa com 3 pontos altos. Duas correntes, aqui não muda, sempre vai ser os 4 pontos altos. Quando acontecer a mudança, eu falo 2 correntes, e aqui, pessoal, já é a repetição do que eu acabei de explicar ali. Então, aqui depois dos 4 pontos altos do motivo, que é este aqui, ó, que nós estamos fazendo, nós vamos colocar, né, todos esses pontinhos que eu acabei de explicar aqui, tá? Então, vão fazendo de vocês, se ficou dúvida, volta um pouquinho o vídeo para vocês visualizarem onde eu coloquei os pontos. Aí, daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês, tá bom? É só observar aqui como eu coloquei os pontos, vocês vão colocar aqui. Bom, pessoal, aqui então eu terminei a quarta carreira conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Ficou assim o meu trabalho. Lembrando que aqui é sempre a divisão de um motivo, ó. Então, nós ficamos, né, com os 4
pontos altos, 2 quadradinhos vazio, um quadradinho cheio, 2 quadradinhos vazio, 4 pontos altos, um quadradinho vazio e os 4 pontos altos. Então, meu trabalho ficou assim. Agora, a gente faz as 3 correntinhas, vira o pano. Aqui eu já fiz os meus 3 pontos altos, já fiz também o quadradinho vazio e mais 4 pontos altos, tá? Assim. Agora, aqui nós vamos fazer 5 quadradinhos vazios. A gente coloca 2 correntes e faz o ponto alto. 2 correntes, faz aqui o ponto alto. Ó, aqui no último ponto da base, a gente coloca um ponto alto. Duas correntes e aqui o ponto alto. Assim, aqui a gente completa com mais 3 pontos altos. Faz as 2 correntes, coloca aqui também os 4 pontos altos na base, que aqui é a divisão do motivo do barrado. 2 correntes, e aqui, pessoal, já é repetição do que eu acabei de explicar ali. Depois dos 4 pontos altos aqui, nós vamos colocar 4 quadradinhos vazios, separados de 2 correntinhas, depois vamos fechar com 4 pontos altos do lado de cá, tá? E aqui é a divisão que faz o quadradinho vazio, 4 pontos altos e quadradinho vazio. Então, a quinta carreira será esta forma para ser feita, e daqui a pouquinho eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei a quinta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Ficou assim o meu trabalho. Quando eu terminei aqui os 4 pontos altos, o quadradinho vazio separado de 2 correntes, os 4 pontos altos, para a próxima carreira eu já subi 3 correntinhas, virei o pano, já fiz os 3 pontos altos. Nós estamos agora na sexta carreira. Aqui eu fiz 2 correntinhas e um quadradinho vazio, assim. Vamos fazer mais 2 correntes e vamos fazer outro quadrado vazio. Aqui a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base, que nós vamos fazer um quadrado cheio. Então, o canto ficou assim, ó. Vamos fazer 2 correntes, um quadrado vazio, o próximo nós vamos preencher. Com 4 pontos altos, 2 correntes, faz aqui o quadrado vazio. E o próximo a gente também coloca aqui, ó, 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, e aqui a gente faz um quadrado vazio, 2 correntes, e aqui a gente preenche o motivo que divide aqui, né, a barrinha, vamos dizer. 2 correntes, e aqui a gente começa, pessoal, a fazer tudo de novo. E 2 correntes, porque a gente tem que ter 2 quadradinhos vazios. Então, aqui, ó, é um quadrado vazio. Esse canto aqui, ó, ele vai ficar igual a este aqui. Aí, depois que nós fizemos aqui os 2 quadradinhos vazios, aí eu vou fazer mais uma vez a sequência aqui dos quadradinhos cheios. Que vai ser aqui 4 pontos alto, 2 correntes, faz aqui um quadrado vazio, e o próximo aqui a gente preenche 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, faz aqui o quadrado vazio e já preenche aqui
com 2 pontos alto e um ponto aqui na base. 2 correntinhas, aí aqui eu faço um quadrado vazio, 2 correntes e faço outro quadrado vazio. E aqui a gente vai repetir, né, a divisão aqui do nosso trabalho que estamos fazendo e vamos depois fazer aqui, ó, um quadradinho aqui e outro quadradinho aqui. Aí vocês vão fazendo assim da maneira que eu acabei de explicar, que daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar, tá? Terminamos então aqui a 6ª carreira, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior. Aqui o meu finalzinho eu fiquei com 2 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. Para a 7ª carreira, já fiz 3 correntes, virei meu pano, já fiz 3 pontos alto e um quadradinho separado de 2 correntinhas. Assim ficou meu cantinho. Agora aqui nós vamos voltar a preencher o quadrado aqui à frente, com mais 2 pontos alto e um ponto aqui na base. Então ficamos assim. E aqui nós vamos fazer 5 quadrados vazios, separados de 2 correntinhas. Então, aqui é o primeiro quadradinho. Então, aqui eu fiquei com 5 quadradinhos vazios, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o próximo quadrado eu preencho com ponto alto. Total são 4 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu faço mais 4 pontos altos. Terminei aqui de fazer a barreirinha, né, de divisão do motivo, eu faço 2 correntes, e aqui eu preencho com ponto alto. E volto a fazer 5 quadrados vazio, igual eu acabei de explicar ali no outro motivo, ok? Então, agora aqui, ó, nós vamos fazer mais 3 quadradinhos, depois aqui a gente vai preencher com ponto alto, tá? E vai continuando fazendo aqui na parte da barreirinha, do jeito que eu expliquei aqui, e daqui a pouquinho eu volto pra gente poder continuar o nosso trabalho, tá bom? Se ficou dúvida, só voltar o comecinho aí do vídeo. Então, pessoal, eu fiz a distribuição dos pontos aqui da 7ª carreira, conforme eu expliquei para vocês. Fazendo os 4 pontos altos, 5 quadradinhos vazios, 4 pontos altos, um quadradinho vazio, aqui o cantinho com os 4 pontos altos. A 8ª carreira, eu já fiz 3 correntinhas, virei o pano, já fiz 3 pontos altos. Fiz também, para adiantar um pouquinho, um quadradinho vazio e mais 4 pontos altos. Então, meu canto, pessoal, vai ficar desse jeito aqui, tá? Ó. Depois que eu fiz esse processo aqui, eu vou fazer aqui 2 quadradinhos vazios, faço 2 correntes, faço um quadrado aqui, 2 correntes, e outro quadradinho fechando com ponto alto. Este terceiro quadrado de base, eu fecho ele com ponto alto, que me dá um total de 4. 2 correntes, fecha aqui o ponto alto, 2 correntes e fecha aqui mais um ponto alto. Assim. E aqui a gente completa com os 3 pontos altos restantes de base. Terminou aqui este motivo, faz 2 correntinhas e faz aqui, ó, 4 pontos altos. Duas correntes, que aqui a gente já vai iniciar o outro motivo já. Depois que eu faço aqui mais 4 pontos alto, a gente vai repetir o que acabamos de fazer aqui, ó.
2 quadradinhos vazio, um quadradinho cheio aqui, 2 quadradinhos vazio, e aqui a gente completa com os 4 pontos altos, que esse meiozinho vai ficar igual este aqui que nós acabamos de fazer. Então, pessoal, vão fazendo de vocês assim, da maneira que eu acabei de explicar. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar o trabalho, tá? Se ficou dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Terminei a 8ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Terminei aqui com 4 pontos altos, um quadradinho vazio, separado de 2 correntes, 4 pontos altos. Aqui eu já fiz 3 correntinhas para fazer a minha vira, já fiz também os 3 pontos altos, um quadradinho vazio, separado de 2 correntes, e fiz aqui mais 4 pontos altos. Então, fiquei assim com o meu canto, fiquei assim. Agora aqui, pessoal, nós vamos preencher mais 2 quadradinhos aqui de base. Dentro do quadrado, a gente coloca 2 pontos altos e um aqui na base. Vamos fazer 2 correntes para fazer um quadrado vazio. E aqui a gente repete os pontos dentro do quadradinho. E aqui nós também completamos com ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, aqui a gente faz aqueles 4 pontos altos que separa um motivo do outro. 2 correntes, e aqui já é repetição, pessoal, o que acabamos de fazer aqui, ó, o preenchimento dos quadradinhos, nós vamos fazer aqui também. Ó, nós vamos completar aqui os pontos altos, vamos preencher esses 2 quadrados, aqui vai ser um quadradinho vazio, igual aqui, depois o outro lado é o espelho que nós vamos completar. E essa torrezinha aqui é esta aqui de separação que nós estamos fazendo, tá? Então, vão fazendo de vocês assim, daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Bom, pessoal, aqui terminamos a 9ª carreira, fiz a distribuição dos pontos conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Se ficou dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho. Aqui, depois que eu fiz um quadradinho vazio e 4 pontos altos, aqui eu fiz 3 correntinhas, virei meu pano, já fiz 3 pontos altos. E já fiz também um quadradinho vazio, separado de 2 correntinhas. Agora, nós vamos fazer mais 2 correntes. Vamos contar 1, 2 no terceiro ponto de base, vamos colocar um quadradinho vazio. 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base, vamos fazer um quadradinho vazio. Nós estamos ficando assim com o nosso trabalho. E assim nós vamos colocando 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes. Quando chegar aqui nessa sequência de pontos altos, só você contar 1, 2 no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, 1, 2, 3, coloca aqui um ponto alto, 2 correntes, aqui um ponto alto. 2 correntes, aqui ainda continua colocando os pontos altos aqui de base. Por enquanto, aqui a divisão não muda.
E depois que você fez a divisão, volta a fazer 2 correntes, ponto alto, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, já faz outro quadradinho. 1, 2, 3, 2 correntes e aqui faz o quadradinho. 2 correntes e faz o quadradinho. Então, a carreira até o final será desta maneira, ok? Vão fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei a 10ª carreira fazendo os quadradinhos vazios e aqui na coluna fazendo os 4 pontos altos, igual eu terminei aqui. Agora, para a próxima carreira, eu já fiz 3 correntinhas, a gente vira o pano. Depois que eu virei aqui, eu faço mais 2 correntinhas e vou aqui, ó, no último ponto de base e faço um ponto alto, que aí eu fiquei com um quadrado vazio assim. Ok? Agora, pessoal, a partir daqui, nós vamos preencher todos esses quadradinhos aqui com ponto alto. Então, eu vou preencher o meu aqui, sendo que dentro do quadradinho eu coloco 2 pontos altos e um ponto na base, ó. Sempre do quadradinho eu coloco 2 pontos altos e um aqui na base. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 dentro do quadrado. E um aqui no ponto de base. Ok? Vai ficar assim, então, ó. Bom, pessoal, depois que eu fiz, então, os 28 pontos altos, né, distribuído em 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos, aqui, ó, naquela divisão, a gente vai fazer 2 correntes, e aqui, ó, no próximo ponto de base, a gente vai colocar um ponto alto, para fazer um quadradinho vazio, e aqui nós vamos continuar a preencher os 28 pontos altos, sendo 2 dentro do quadradinho e um aqui na base, certo? Eu adiantei o meu aqui um pouquinho, ó, mas são os 28 pontos altos e aqui na torrezinha você faz 2 correntinhas e faz o quadradinho vazio prendendo aqui no último ponto da base aqui, ó. Eu vou terminar o meu e daqui a pouquinho eu já volto, tá, pessoal? É só um quadradinho vazio, o resto tudo de ponto alto. Bom, gente, aqui eu terminei, então, de distribuir os 28 pontos alto. Fiz aqui um quadradinho vazio, fiz 2 correntinhas e no último ponto de base prendi um ponto alto. Aqui eu fiz 3 correntinhas para virar o trabalho, já fiz também mais 3 pontos altos, tá? Agora, nós vamos voltar a fazer tudo de quadradinho. Então, aqui, ó, eu faço 2 correntes e vou sempre contar aqui na base. 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço um quadrado, né? Para fazer o ponto alto, para fechar o quadradinho vazio. Conto 1, 2, 3, e já fecho aqui, ó, outro ponto alto. Conto 3 aqui, já coloco um ponto alto. Mais 3 pontos aqui, coloco um ponto alto. 1, 2, 3. E aqui vai. Sempre no terceiro de base, a gente coloca um ponto alto. Aí, quando chega aqui no quadradinho, né, que é a divisão, a gente vai preencher ele novamente. Vamos colocar 2 pontos alto e um ponto aqui na base. E aqui a gente começa, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, já coloca um ponto alto.
duas correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, duas correntes, e assim a gente vai fazendo até chegar lá no finalzinho. Aí quando chegar aqui nesses intervalozinhos aqui de quadradinho, a gente coloca, né, os pontos altos, igual eu expliquei aqui, tá bom, pessoal? Então, a carreira de número, deixa eu só conferir, 2, 4, 6, 8, 10. Na carreira de número 12, a gente vai fazer desta maneira que eu acabei de explicar, tá bom? Bom, pessoal, então aqui nós terminamos a carreira de número 12, fazendo os quadradinhos vazios, separado aqui de 4 pontos altos aqui nos intervalos, ó. Agora aqui eu terminei o cantinho com 4 pontos altos, viro aqui o meu trabalho. Agora nós vamos trabalhar cada motivo desse aqui separado, tá? Então, aqui eu vou caminhar 4 vezes com um ponto baixíssimo. Um, 2, 3 e 4 aqui com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e faço aqui dentro do quadradinho mais 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. Faço 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui. Fico então aqui com 2 quadradinhos vazio. Agora aqui eu coloco 2 pontos altos. Dentro do quadrado e um aqui na base. Fiquei assim. Faço 2 correntes, coloco um ponto alto, faço um quadrado vazio e preencho outro quadradinho aqui com ponto alto. Duas correntes. Aqui eu vou fazer o primeiro quadrado vazio, 2 correntes. O segundo quadrado vazio, aqui dentro eu vou colocar 2 pontos alto e um ponto alto aqui na base. Aí nós vamos virar o trabalho, que nós vamos trabalhar um motivo de cada vez. Virei o trabalho, ó, venho aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto baixíssimo, mais outro e mais um aqui. Faço 3 correntes, aqui eu preencho o quadradinho. Faço 2 correntinhas e aqui eu vou fazer um quadrado vazio, então ele tá ficando assim. 2 correntes, mais um quadradinho vazio. Aqui eu vou preencher. Duas correntes. Aqui vamos fazer 2 quadrados vazios separado de 2 correntinhas. E esse último quadradinho a gente preenche com 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base, total 4 pontos altos. Então, por enquanto, nós estamos ficando assim com o nosso trabalho. Agora aqui a gente vai virar novamente o pano e vamos andar novamente aqui com 4 pontos baixíssimo, que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Subo 3 correntes e aqui eu faço um quadrado cheio. Aí eu faço 2 correntes, vou fazer 3 quadrados vazio, todos separados de 2 correntinhas.
E aqui eu faço um quadrado cheio. Deixa eu repetir o ponto. Então, ficou assim meu trabalho. Agora, eu viro novamente o pano e faço 4 pontos baixíssimo. Três correntes, perdão. E mais 3 pontos altos, distribuindo da maneira que eu já expliquei. 2 correntes aqui, eu faço um quadrado vazio, depois eu preencho aqui com mais 3 pontos altos, ele ficou assim. Aí eu viro novamente aqui o pano de prato, vou caminhar aqui com 4 pontos baixíssimo. Um, 2, 3 e 4. E aqui nós vamos terminar com 3 pontos altos. E aqui a gente já pode arrematar o fio, faz uma correntinha para encerrar o trabalho. E a gente já pode cortar o fio. Ok? Então, assim ficou o nosso motivo do barrado. Agora, pessoal, o próximo nós vamos amarrar aqui e dar sequência da carreira de ida e volta, como nós acabamos de fazer aqui deste lado, tá? Eu vou amarrar o meu fio aqui e daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Bom, pessoal, então aqui eu dei uma adiantada nas pontas aqui do motivo, ok? Então, nós fizemos esta parte aqui no primeiro bloco, e aqui, ó, sempre do lado direito aqui do pano, você vai amarrar o fio e vai começar a trabalhar aqui, ó. Vai e vem até chegar no último quadradinho cheio, tá? Então, aqui, ó, eu amarrei aqui, neste ponto de base, pelo lado direito, amarrei neste aqui, neste, e aqui eu já amarrei o meu fio, já fiz as 3 correntinhas, né, que é pra gente subir para fazer a vez de um ponto alto, e já coloquei mais 3 pontos altos, ó. Dessa maneira assim. Que nós ficamos aqui que eu amarrei a linha aqui neste ponto de base, certo? 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho na base. Agora, aqui a gente vai fazer 2 correntes e vai preencher aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes e mais outro quadrado vazio. Vamos preencher aqui o quadrado à frente com mais 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui a gente faz um quadrado vazio. E repete aqui um quadradinho cheio, que dá um total de 4 pontos altos. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes. Aqui a gente coloca mais 2 pontos altos e um aqui na base. Nós vamos virar o tecido e aqui, ó, nós vamos colocar 4 pontos baixíssimo. Aqui é meu segundo, meu terceiro e meu quarto ponto baixíssimo. 3 correntes. Dentro do próximo quadradinho, fazemos 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes. Aqui a gente fecha um quadrado vazio, 2 correntes. Aqui neste ponto de base, a gente põe um ponto alto. Vamos preencher aqui com mais 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes. Aqui, um ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto aqui na base.
E vamos fechar outro quadradinho cheio aqui, ó. Completando com mais 3 pontos altos. Aí eu viro meu trabalho novamente. E caminho com 4 pontos baixíssimo. Fiz os 4 pontos baixíssimo, 3 correntes e mais 3 pontos alto. 2 correntes, um quadrado vazio, 2 correntes, um quadrado aqui vazio, 2 correntes, um quadrado vazio. Aqui a gente completa com mais 3 pontos alto. Aí a gente vai virar o pano e vai caminhar com mais 4 pontos baixíssimo. Terminei aqui os 4 pontos baixíssimo, faço 3 correntinhas e mais 3 pontos alto. Ok? 2 correntes. Aqui eu coloco um ponto alto para fazer um quadrado vazio, aqui eu preencho com ponto alto. Viro o pano novamente e vou fazer 4 pontos baixíssimo. 3 correntes e mais 3 pontos altos. Aqui a gente pode fazer uma correntinha e já cortar o fio. Aí depois a gente arremata, né, atrás aqui dos pontinhos e corta esse fiozinho aqui que já foi arrematado, que nós já viemos trazendo ele atrás do ponto alto. Então, eu vou arrematar o meu fiozinho aqui e a gente já volta para poder terminar o trabalho. Então, aqui nós já terminamos de fazer as pontas aqui do nosso motivo. Agora, para ela não ficar feia assim virando, nós vamos dar mais um acabamento aqui no nosso crochê, no nosso barrado. Aqui, ó, no primeiro ponto de base, você vai amarrar o fio com o nozinho. E aqui nós vamos trabalhar correntinhas e ponto baixo. Aqui no primeiro ponto de base, você introduz a agulha e já faz uma laçadinha e coloca 1, 2, 3 correntinhas. Já vem aqui, ó, no primeiro ponto de cima e já fecha com ponto baixo. 3 correntes, vem aqui, ó, no próximo ponto e fecha com ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Então, aqui nós fizemos 3 correntinhas e vamos prender aqui com um ponto baixo. No mesmo lugar aqui, a gente coloca outro ponto baixo. Neste ponto central, um ponto baixo. E aqui, deste outro lado, a gente coloca 2 pontos baixos. Assim. Agora sim, a gente faz 3 correntes. E aqui, ó, no último ponto, você fecha com ponto baixo. 3 correntes, fecha com ponto baixo, 3 correntes, fecha com ponto baixo. Não precisa apertar muitas correntinhas. E se você achar que tá ficando, dependendo da tensão do seu ponto, ele tá ficando meio repuxado, você pode acrescentar 4 correntes. Eu estou fazendo apenas com 3. Aqui, 2 correntinhas e já vem pra cá, ó. Na divisão aqui, somente 2. Os demais aqui são tudo 3 correntes e ponto
baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, aí repete mais um ponto baixo aqui, aí aqui no ponto do meio aqui um ponto baixo e aqui no último 2 pontos baixos. E aqui volta a fazer as 3 correntes e prende aqui. Com ponto baixo, 3 correntes, prende aqui no último ponto de base. 3 correntes, prende aqui no último ponto de base com ponto baixo, 2 correntes e aqui a gente também faz 2 correntes e prende com ponto baixo. E aqui a gente recomeça a fazer o que eu acabei de explicar. Então, pessoal, eu vou fazer o meu mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês a finalização do trabalho. Então, pessoal, aqui eu passei, né, a correntinha com ponto baixo. Agora, nós vamos finalizar aqui. Aqui 2 correntes, ponto baixo, aqui tudo 3 correntinhas, fechando aqui com ponto baixo. Aqui eu coloquei 2 pontos baixos no primeiro ponto aqui, no meio central 1 ponto baixo e no ponto final aqui 2 pontos baixos. Agora aqui nós vamos terminar de fazer com 3 correntes e fecha aqui, ó, no ponto de base. 3 correntes e fecha aqui com ponto baixo no ponto de base, o último aqui. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, e aqui, ó, no último ponto de base, um ponto baixo, uma correntinha, e aqui a gente já pode cortar o fio. Cortamos o fio, aí depois eu vou fazer o arremate aqui por dentro dos pontos, aqui por trás, no avesso do barrado. Então, pessoal, este é o barradinho que eu queria muito trazer para vocês, foi feito com muito carinho. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos para outras pessoas também alcançarem, né, as videoaulas aí do canal Eli Crochê Artesanato e faça sua inscrição, ok, pessoal? Não custa nada, é de graça, tá? E sempre você vai ser notificado de vídeo novo quando eu postar no YouTube, assim que você acionar, né, aquele sininho pintadinho, que aí você fica recebendo notificação de tudo que eu postar aqui no YouTube do canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Eu me despeço de vocês por aqui. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!